Olá, boa noite. Segunda-feira, 15 de novembro de 2021. Mais uma noite juntos para realizarmos o Evangelho do Lar. Farol de Ismael e vocês juntos nesta caminhada, nesta senda da evolução espiritual. Para quem já está aí, quem já está com tudo pronto, a sua toalha branca, a sua aguinha, uma jarrinha ou uma garrafinha ou um copo, aqueles que quiserem fazer uso de uma vela, podem acender, uso de uma imagem devocional. Fiquem à vontade enquanto outras pessoas chegam. Podem também pegar o Evangelho para acompanhar a leitura. Hoje nós vamos ler no capítulo 17, item 5, parábola do semeador. Capítulo 17, item 5, parábola do semeador. Para todos que já estão preparados, aqueles que chegaram agora estão terminando de se preparar, independente de terem ou não uma toalhinha branca, a água todo mundo tem, uma vela acesa ou não, aqueles que gostam de fazer uso de uma imagem ou não. O importante é que todos estejam com a mente e o coração abertos. A mente e o coração em paz, concentrados, atentos para a leitura deste Evangelho e depois algumas considerações e nossas vibrações finais. Então vamos lá, capítulo 17, item 5, parábola do semeador. Capítulo 17, item 5. Naquele dia, saindo Jesus de casa, assentou-se à borda do mar. E vieram para ele muita gente, de tal sorte que, entrando em uma barca, se assentou. E toda a gente estava em pé na ribeira. E lhes falou muitas coisas por parábola, dizendo: Eis aí que saiu o que semeia a semear. E quando semeava, uma parte das sementes caiu junto da estrada. E vieram as aves do céu e comeram-na. Outra, porém, caiu em pedregulho, onde não tinha muita terra. E logo nasceu, porque não tinha altura de terra. Mas saindo o sol a queimou. E porque não tinha raiz, se secou. Outra igualmente caiu sobre os espinhos. E cresceram os espinhos. E estes a afogaram. Outra, enfim, caiu em boa terra e dava fruto, havendo grãos que rendiam a 100 por 1. Outros a 60, outros a 30. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Ouve, pois vós outros, a parábola do semeador. Todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende, vem o mal e arrebata o que semeou no seu coração. Este é o que recebeu a semente junto da estrada. Mas o que recebeu a semente no pedregulho, este é o que ouve a palavra e logo a recebe com gosto. Porém, ele não tem em si raiz, antes é de pouca duração,
e quando lhes sobrevém tribulação e perseguição por amor da palavra, logo se escandaliza. E o que recebeu a semente entre espinhos, este é o que ouve a palavra. Porém, os cuidados deste mundo e o engano das riquezas sufocam a palavra e fica infrutuosa. E o que recebeu a semente em boa terra, este é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E assim, um dá 100, e outro 60, e outro 30 por 1. Esta passagem está em Mateus, capítulo 13, versículos 18 ao 23. A parábola da semente representa perfeitamente as diversas maneiras pelas quais podemos aproveitar os ensinamentos do Evangelho. Quantas pessoas há, na verdade, para as quais eles não passam de letra morta, que, à semelhança das sementes caídas nas pedras, não produzem nenhum fruto. Outra aplicação, não menos justa, é a que se pode fazer às diferentes categorias de espíritas. Não nos oferece o símbolo dos que se apegam apenas aos fenômenos materiais, não tirando dos mesmos nenhuma consequência, pois que neles só vem um objeto de curiosidade, dos que só procuram o brilho nas comunicações espíritas, interessando-se apenas enquanto satisfazem-lhes a imaginação, mas que, após ouvi-las, continuam frios e indiferentes, como antes, que acham muito bons os conselhos e os admiram, mas para aplicá-los aos outros e não a si mesmos. E aqueles, finalmente, para os quais essas instruções são como as sementes que caíram na boa terra e produzem frutos. A parábola do semeador nos deixa claro que é evidente em todos os meios religiosos, aqueles que ouvem, aqueles que leem, aqueles que realmente estudam, e não só ouvem, lê e estuda, mas aplicam os conhecimentos adquiridos. O semeador, nesse sentido, é aquele que passa a palavra de Jesus, os ensinamentos de Jesus, seja de forma oral ou escrita. E aqueles que aproveitam da melhor maneira possível são os considerados terra boa. Mas independente de termos alguém que faz essa semeadura e aqueles que recebem, que se transformam em boas árvores, em bons frutos, dando 100 por 1, 60 por 1 ou 30 por 1, independente disso, todos nós somos, ao mesmo tempo, o semeador e a terra. Somos o próprio semeador e somos a própria terra. A Bíblia, como todos sabem, está cheia de parábolas. O próprio Jesus dizia que pregava por parábolas. Parábolas, analogias, alegorias, dramas psicológicos. E nesse contexto, que somos o próprio semeador e a própria terra, entra o nosso consciente, a nossa mente consciente e a nossa mente subconsciente. Sendo que a nossa mente consciente faz o papel do semeador e a nossa mente subconsciente o papel da terra. Aí cabe a nós sabermos
a qualidade daquilo que estamos ouvindo, daquilo que estamos assistindo, daquilo que estamos lendo, podermos fazer um filtro para que a nossa mente subconsciente esteja muito bem adubada para receber as informações, porque é dela que saem os frutos. É da nossa mente subconsciente que saem os frutos. Dentro desses dramas psicológicos, existem algumas passagens bíblicas em relação a marido e mulher. Algumas passagens que é até meio machista, onde diz que o marido tem o mando da esposa, a esposa tem que ser obediente ao marido. Mediante esses dramas psicológicos e as interpretações metafísicas, é outra junção entre mente consciente e mente subconsciente. O marido nada mais é do que a mente consciente e a esposa, de maneira figurada, nada mais é do que a mente subconsciente. Há uma junção muito importante das nossas mentes conscientes e subconscientes. Daí a importância de sabermos o que estamos pensando, de escolhermos os nossos pensamentos e, na medida do possível, cancelarmos, negarmos qualquer tipo de pensamento negativo. Esse filtro é feito pela nossa mente consciente. O nosso subconsciente, se não fizermos esse filtro, ela aceita tudo e faz com que tudo frutifique. Então, se colocarmos sementes ruins, observações ruins, a mente aceitará e uma hora ou outra isso frutificará. A importância do orai, vigiai. Uma outra passagem interessante, nos termos alegóricos, dramas psicológicos, é a de Elias, quando ele ressuscita o filho da viúva. Numa interpretação metafísica, a viúva é cada um de nós. Cada um de nós representa essa viúva. E o filho da viúva, cada uma das nossas virtudes, cada um dos nossos objetivos, cada uma das nossas metas que foram frustradas, as virtudes que morreram. E Elias é o poder de Deus que existe dentro de nós para podermos fazer a ressurreição desses nossos filhos, ou seja, dessas nossas virtudes, desses nossos objetivos que estão adormecidos, que estão de certa forma mortos. O nosso poder de Deus interno os fará ressuscitar. Tem uma história muito interessante, pequena, curta, de um jardineiro. Esse jardineiro plantava muitas plantas, muitas flores, e ele nunca tinha plantado rosas. E um dia ele resolveu plantar rosas. Fez um canteiro só de rosas. Foi lá, plantou. Os galhos começaram a crescer. E antes de sair aquele botão da rosa para poder desabrochar, aquele jardineiro ficou incomodado com aqueles galhos cheios de espinho. E o pensamento que ele produziu deixou ele muito insatisfeito. Ele pensou: como pode uma flor tão linda, que quando sair o botão, desabrochar, vai ficar maravilhosa, ter espinhos tão perigosos, tão pontiagudos? Esse pensamento deixou ele desanimado de certa forma, que ele parou de regar o canteiro de rosas. Ele parou de regar o canteiro de rosas. Desta forma, o botão não chegou a aparecer, muito menos a rosa a desabrochar. Assim somos nós, muitas vezes, com as nossas virtudes, com as nossas capacidades. Elas estão em nós e muito antes delas desabrocharem, prestamos mais atenção nos nossos defeitos, deixando com que isso nos desanime de alguma forma.
Vamos prestar atenção nas nossas virtudes. Vamos ressuscitar esses nossos filhos para fazer com que nossos objetivos, nossa capacidade desabroche. Vibremos muita luz. Hoje vamos vibrar de forma especial para a população, para o povo da Bolívia, que estão passando por dificuldades, estão passando por momentos complicados. Vamos vibrar por Marina Paz Leme Fittipaldi Balcazar, Calle 2 Este, 5110, Santa Cruz de la Sierra, Bolívia. Capital administrativa da Bolívia, La Paz. Capital histórica, Sucre. Vamos enviar os nossos pensamentos mais positivos, de muita paz, muita harmonia ao povo boliviano. Que a nossa Mãe Santíssima, com todo o seu amor, com toda a sua ternura, envolva-os com o seu brilhante azul, com o seu manto de luz. Envolva-os assim como envolve todos nós, todo o povo brasileiro, nesta união com nossos irmãos bolivianos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, o Mestre Senhor Jesus. Santa Maria, nossa Mãe, rogai por nós, pequeninos, agora e na hora de nossa passagem. Que assim seja. Orai e vigiai, mantenha o seu jardim regado. Dê valor às suas virtudes, às suas capacidades, às suas potências, para que desabrochem no momento certo. Vibrações para Rosa Lacerda, que desencarnou há 8 dias. Que a espiritualidade possa envolvê-la em muita luz, em muita ajuda, muita harmonia nessa sua passagem. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como é no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe, Pai, cairmos em tentações, e livra-nos de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória, como para todos sempre. Somos o semeador e somos a terra. Fiquem com Deus, muita paz.